Na verdade, sei lá, vocês entrarem no draft lá, vocês vão ver que tem uma puta matéria falando o que é futurismo, né? Pra entender. Mas na verdade, pra mim, o futurismo, ele é muito mais assim, de eu ficar pesquisando tudo que tá acontecendo no mundo e tentar trazer alguns pontos pro meu trabalho. Então, como eu posso fazer uma tradução das coisas que estão acontecendo e aplicar no meu trabalho? E um outro ponto é que as pessoas ficam reclamando muito do outro, né? E aí eu percebi que se eu tenho essa motivação e esse time de pessoas sempre por perto, alinhados com o amanhã, a gente consegue fazer com as nossas próprias mãos o futuro que a gente acredita. E essa é uma coisa que a internet possibilitou pra gente. E é isso. Então, em vez de a gente ficar reclamando agora, daqui pra frente, assim, espero que vocês tenham isso em mente, sabe? Que vocês percebam que, cara, se eu sei o que tá rolando e eu sei eu sei muito bem o que eu tô fazendo, eu consigo dar o próximo step, eu passo pra amanhã. Mas agora, se eu ficar só, tipo, eu só sei fazer isso e ficar esperando alguém fazer, a gente vai deixar o tempo passar e não vai falar do futuro, né? Não vai preparar o futuro para nossos filhos e tudo mais. E aqui foi uma coisa que me impactou muito, essa imagem, porque eles apresentaram um gráfico onde a gente enxerga que as principais coisas que a gente consome, elas vão acabar em torno de 2040. Então, sei lá, né? Tipo, a prata, gás. Pô, gás natural, né? Os caras fizeram um maior processo gigante da nossa vida lá em São Paulo, tudo com gás natural, mas vai acabar também. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não já projetam uma coisa mais a longo prazo, né? Sempre assim. E uma coisa que eu acho engraçado também é que, por exemplo, quando você extrai um minério da terra, no meu ponto de vista, a gente causa algum desequilíbrio, né? A gente está extraindo alguma coisa, é como se fosse um furto do planeta Terra. Mas, por as empresas pagarem imposto por fazer essa extração, elas podem extrair. E aí eu fico brincando que, tipo, sei lá, um dia que quando um bandido puder assaltar o seu celular e pagar imposto por isso, vai ser liberado, tipo, 3 celulares por dia você pode roubar, entendeu? E aí eles criam essa médiazinha. Galera, vocês têm que tipo, ficar mais à vontade, tá? Vocês estão meio tenso aí, Vocês têm que, tipo, pergunta, acho que assim, é mais uma coisa explanativa, mas é legal também se vocês tiverem uma pergunta, é importante pra ficar mais rico a nossa participação. Vamos ver se isso daqui funciona. Não, tô muito ruim aqui, não. Funcionou, mas é um delay. Bom, o que acontece, né? Essa imagem aqui expressa muito assim o que como a gente se sente lá em São Paulo, né? Tem tanta coisa acontecendo e a gente acaba ficando sozinho, né? A gente foi educado a entender que tipo, sei lá, a gente é uma ilhazinha sozinha e a gente tem que perceber que assim, tem tantos pontos aqui, né, nessa imagem para mim que representa é que a gente precisa começar a trabalhar no Brasil, assim, trazer essa representatividade de pesquisa e desenvolvimento, que é uma coisa que a gente não sabe o que é. Para as empresas de moda, até falei no TED de ontem, que foi assim, eles pensam que pesquisa é ver o que os outros estão fazendo e desenvolvimento é copiar pior ou no máximo igual. Eles não entendem que pesquisa e desenvolvimento é inovação. A gente tem que, sabe, dar esse stepzinho um pouco mais além e ver que não é porque a gente está no Brasil e o cara está fazendo aquilo lá fora que a gente tem que chupinhar o que ele está fazendo, fazer igual. A gente tem que olhar o que ele está fazendo e, tipo, tentar fazer igual, mas ver as deficiências dele. Para mim, a beleza de trabalhar todo dia é conseguir enxergar as deficiências do nosso concorrente e também, sei lá, o tempo todo eu fico vendo um monte de jovem estudante querendo ter uma marca e fazer a mesma coisa que outra marca está fazendo. Ah, eu quero ser igual a Supreme, eu quero ser igual aquela marca. Cara, por que você não olha o gap daquela marca? Por que você não olha, de repente, no sistema, no processo daquela marca, o que ele não tem de problema? Por que você não vai, de repente, colaborar com os caras, sabe? Por que você quer, tipo, dar esse step para trás de deixar as coisas como está no status quo?
E eu sinto que é isso, porque a gente está sempre muito sozinho, não tem com quem compartilhar, e a gente foi educado sempre a ficar puxando, fazendo essa concorrência, né? E essa imagem, para mim, também representa bastante, porque a gente está na era do open source. Para mim, eu demorei, sei lá, acho que 1 ano para conseguir entender o que significava open source. E para quem nunca ouviu falar essa palavra, é super difícil. Mas a gente só consegue ter o computador, as tecnologias que a gente tem hoje, exatamente porque os caras da programação viram que não dava para eles ficarem sozinhos lá programando uma parada, esperando o cara do outro lado lá programar um pouquinho melhor, e aí era muito lento. Então, se daqui para frente a gente compartilhar tudo que a gente está fazendo, mesmo que, por exemplo, sei lá, você que tem uma indústria, e aí você fica tipo, putz, eu preciso guardar isso aqui porque é segredo industrial, entende? A gente tinha muito disso no passado, mas tem algumas coisas que se a gente não compartilhar com as outras pessoas, simplesmente a inovação que a gente tem dentro da nossa fábrica ninguém vai entender. Você fica ilhado com uma ideia incrível que simplesmente, por ninguém estar chegando nem perto daquilo, é como se ela não existisse. Então eu sempre falo que, para mim, conhecimento, se ele não é compartilhado, ele não é conhecimento, ele é burrice. Então você pode estudar pra caralho tendências de desfile, tendência de qualquer coisa na internet. Se você não botar em prática esse estudo teu, se você não compartilhar com outras pessoas, se você não criar alguma coisa para outras pessoas, é como se você nunca tivesse tido aquilo. Você absorveu, ganhou aquela ansiedade, ganhou tudo aquilo e não convergiu em nada. Então, é muito frágil quando a gente trabalha com tendências, né? E para mim a moda é quando a gente olha uma parada que alguém faz e fala, caralho, por que eu não pensei nisso antes? Vocês já tiveram esse porra, mano, tão simples, por que eu não pensei nisso? E aí, eu acho que é exatamente isso. Tipo, quando alguém fizer uma parada que você falou, meu, puta, por que eu não pensei nisso antes? Em vez de você falar, não, vou fazer igual, vou fazer melhor, vou fazer agora. Não, puta, chega pro cara e fala, meu, parabéns, achei muito foda isso que você fez. Sabe? Tipo, como que eu posso te ajudar? Olha, vi que isso aqui pode melhorar. Ou então você pode ver o que o cara fez e saber que o que você tinha feito pode ser um pouco melhor. Então, vamos usar já onde você está, o degrauzinho que você está aqui, vamos subir mais um. É isso que no mercado têxtil falta muito. E aqui é uma imagem muito doida de como que funciona a indústria, né? Isso aqui foi um filtro que fizeram, um desenho que fizeram lá no Reino Unido. Eu acho que, sei lá, vocês que são do estúdio de design, vocês devem curtir fazer essas paradas assim, né? Tipo, super preciso o ângulo aqui. Mas é interessante porque é como se fosse uma indústria têxtil mesmo aqui, né? A gente tem, tipo, aqui vários players, várias pessoas inovando e tal. E aí aqui tem a gente trazendo a inovação e costurando com colaboração, inovação aberta e trazendo sempre essa parada. E a gente, quando a gente está com todo mundo conectado, a gente consegue disso costurar novas ideias. Mas o que está acontecendo hoje ainda é que as indústrias e também os estudantes de moda, eles ficam ali talvez eles chegam aqui, sabe? Puta, vou investir nessa ideia, tiro o dinheiro do bolso, vou pôr e tal, mas esquece que não depende mais dele o sucesso de uma marca, de um projeto. Ele depende de várias outras pessoas. E sei lá, né? O exemplo é o Biosoftness, né? Que a gente tinha uma ideia e disso eu acabei conectando com mais uma pessoa e dessa outra uma pessoa a gente conectou com o Firmorama e a gente começa a perceber que começa a gente subir um nível junto, sabe? Se eu ficasse, não, puta, essa ideia é incrível, eu sou o dono da ideia, então eu vou produzir toda essa ideia, os caras lembram, eu ia fazer, tipo, sei lá, num frasquinho de shampoo, sabe? Ninguém ia entender nada do produto. Então, tem que ter alguém que tem um mindset melhor que o teu em outra área. Eu sempre penso isso. E ainda mais uma coisa que é interessante é que quando eu tô centralizando toda a informação comigo, por exemplo, quando eu tinha lá a estamparia dos meus pais e cuidava dela, era tudo muito centralizado. Renan, o que é isso? Renan, o que é aquilo? Renan, o que é aquilo outro? E aí, quando eu fui estudar no Japão, eu voltei, um mês depois a empresa continuou funcionando. Eu vi que, os caras não dependiam tanto de mim. E aí eu consegui
ter mais tempo de pensar, ter mais tempo de colaborar. E uma coisa que foi importante assim eu ter percebido é que essa informação que eu ficava compartilhando no trabalho, nos estudos, eu sempre tentava dividir com alguém. Então, eu adquiria uma informação, aí batia um papo com alguém, a pessoa vinha, tipo, retrucava, não, você tá doido, não sei o quê, não é bem assim. Aí eu ia lá, estudava de novo, só que aquela pessoa que eu falei, aquela informação estava plantada. Mas a gente estava plantando ainda de maneira física, né? Uma pessoa plantando na outra. E aí, quando eu estava dentro da indústria, eu não conseguia convergir isso para uma coisa que todo mundo alinhasse no mesmo mindset. E aí foi interessante porque nesse vídeo eles mostram um pouco de como é essa quarta revolução industrial, né? Onde, por exemplo, a indústria têxtil, ela tem muito medo de colocar as informações na nuvem, porque acha que essas informações são as mais sigilosas e as mais relevantes do mundo. Só que quando a gente percebe que se a gente sobe todas essas informações na nuvem, se, por exemplo, um funcionário falta na empresa, vem outra pessoa e tem a informação que aquele funcionário tinha na cabeça naquele momento. Então é como se aquele funcionário ele não fosse tão relevante a ponto de prejudicar a empresa. E eu sinto que, assim, quando a gente trabalha com essa coisa de inovação, acho que os estúdios de design já estão mais alinhados, né? Tem os boards com as informações e tal. E a indústria não, a indústria têxtil ainda está presa nessa coisa de, tipo, tem meu servidor, tem aquele sistema legado todo cinza, que parece um Windows Millennium. E a gente tem que, de alguma maneira, trazer essas informações para a nuvem para conseguir enxergar elas com uma visão holística. Então, a gente tem que parar de ficar enxergando elas em módulos, né? Ah, esse módulo de vendas tá bom. Ah, esse módulo de produção tá ruim. Mas peraí, quando você junta essas informações e olha com uma outra clareza, faz toda a diferença. E quando eu comecei a trabalhar com moda foi exatamente isso, assim, eu comecei a criar o meu... Isso aqui não é a minha imagem, tá? É uma que eu peguei na internet, mas eu comecei a criar meu dashboard. Então eu comecei a pegar todas as informações que eu tinha de trabalho, de tarefas, e comecei a medir eu mesmo a minha própria performance. E eu senti que nos outros países, e principalmente essas empresas que a galera está mais escalando uma curva de ascensão astronômica, os funcionários que estão lá, que estão na equipe, eles conseguem gerir o seu próprio dashboard. A sua própria... Igual o nosso dashboard ali do Facebook, né? Tem minhas mensagens não respondidas, tem minha timeline, tem não sei o quê. Mas, cara, e na sua vida profissional? E na sua vida pessoal? Na sua vida pessoal você tem que fazer o mercado, tem que, enfim, aquelas coisas da casa, consertar o carro. Tudo a gente gera na nossa cabeça, não faz sentido. A gente tem que descarregar essa informação. Bota tudo no Google Calendar, bota tudo nas plataformas. Você chegar em casa e falar, meu, tô de boa, daqui a pouco vai ter aquele compromissinho ali, porque eu já vi lá no dashboard, então esse tempo eu tenho para relaxar. E no trampo, quando a gente tem uma tonelada de informações, é muito difícil a gente conseguir também ter todas elas centralizadas num lugar. E aí uma coisa que é interessante é que nas empresas, a gente começou a criar cargos de níveis acima para controlar a pessoa que não conseguia se controlar. Então você tem o coordenador, você tem o gerente, o coordenador, o supervisor, o sei lá o quê, e vai indo criando novos cargos só para ficar como você está aí embaixo. Ah, você tá vendo? Tá aqui, ó, tem um defeitinho, não sei o quê. E cara, não é isso. A geração nova que tá vindo, cada um tem que se autocontrolar. E aqui é um exemplo de uma solução que chama Holacracia. Within his organization, the feeling that something could be better than it currently is. In one case, it's a task or responsibility that no one owns. In another, it's an inefficient and wasteful process. How can he improve the way things work? First, he turns to his manager, Karen, but she's overwhelmed and can't make all the decisions. So employees rely on consensus building and politics. But that's too slow, and things get stuck. When they can't influence each other effectively, all people can do is protect their turf. Ultimately, they disengage, and the entire organization suffers. Holacracy is a new way of organizing your company. It's designed to remove obstacles so work can get done faster, with more clarity and more autonomy.
With holacracy in place, instead of trying to convince his boss to act, Adam can propose getting the authority he needs to act on his own. Vocês sentiram alguma similaridade com o nosso dia a dia? A gente sempre acaba se isolando, então vou fazer do meu jeito e não sei o quê. E dessa maneira que eles estão propondo é o quê? Olha, chefe ou supervisor ou o que for, me dê a liberdade e me dê uma margem de erro. Essa margem de erro consiste num budget, essa margem de erro consiste na imagem da marca, consiste em desenvolvimento de novos produtos. Se a gente ficar trabalhando sempre pensando que, cara, esse funcionário não pode errar, tem que aumentar a performance dele, ele vai ficar sempre travado, com medo de errar. E aí, você tira a liberdade dele, o potencial humano dele, e aí ele começa a se sentir aquele profissional que, porra, lá vem aquela rotina chata de novo e não sei o quê. Agora, quando você dá a liberdade do cara errar, do cara tomar uma decisão que dentro de um budget, sei lá, pro tamanho da empresa, seja R$1.000, R$10.000, R$100.000, você acaba dando autonomia pro cara. E essa autonomia, claro, depende de um dashboard, que a própria pessoa tem que controlar. Quando eu comecei a trabalhar com a Trendit, e com Biosoftness também acontece muito isso, assim, vem muitas pessoas, nossa, que incrível, eu quero comprar isso para minha empresa, quero revender seu produto, qual o preço de atacado, não sei o quê. E aí no começo eu ficava, não, legal, tabela de preço é essa, não sei o quê. Mas eu percebi uma coisa, falei, cara, a pessoa por trás que está comprando esse produto, por exemplo, o Biosoftness, que é o spray para inibir o desenvolvimento de bactérias, é um ser humano. Ele acha a ideia incrível e ele quer vender na loja dele. Mas antes disso, eu comecei a botar um limite. Você quer vender na tua loja? Você quer saber o preço de atacado? Primeiro compra para você. Primeiro vê se isso tem um fit perfeito para ti, sabe? O que acontece muito é que as pessoas falam, nossa, aquilo ali vai ser bom para aquele público, vai ser bom para aquele outro público, meu público vai comprar muito, mas o cara não sabe nem explicar. Então hoje, quando eu faço por exemplo, esses dias fui lá na Farm, eles queriam já botar, fazer refil do produto na loja, embalagem customizada, eu falei, não vai ser assim. Vocês vão comprar o produto e vão botar na vendedora de vocês. Porque a vendedora de vocês tem um uniforme que ela só pode trocar para um produto novo a cada 2 meses. Então ela tem que ficar 2 meses usando o mesmo uniforme. Então a vendedora, se ela tiver confiante de que o produto funciona, aí a gente passa para o próximo degrau. Entende? Eu podia ter ido já para a negociação de, olha só, já vamos vender. Mas talvez eles não entenderiam o valor do produto. Talvez o produto nem venderia tão bem na loja. E aí, eu sempre fico pensando isso. Como que vocês conseguem pegar esse cara que vocês estão fazendo um negócio e fazer lá assim para ele primeiro, olha, antes disso, você tem que consumir esse produto. Antes disso, você tem que internalizar ele na tua vida. E aí tem um outro ponto, é que cada pessoa que passa a ser esse consumidor, ele também é uma empresa. Então ele também pensa no melhor preço, na melhor forma de negociar, forma de pagamento. Então a gente tem que parar de ver as pessoas que estão dentro da nossa empresa como funcionários e enxergar eles como empresa também. Eles também têm as negociações deles. E aí acho que as coisas começam a trazer mais para esse mundo da autonomia, sabe? Que eu estou falando para vocês, que eles começam a entender, porra, a pessoa é uma empresa, ele compra, ele vende coisa, ele está vendendo o trabalho dele para ti, ele tem a forma de pensar que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Ele é só um funcionário e ele tem que aceitar assim. E aí ele acaba também não empreendendo lá dentro, né? Tem esse termo novo agora que chama intraempreendedor, que é a pessoa que... O empreendedor é tipo eu, que estou na rua e preciso me vender para me sustentar e tal. O intraempreendedor é o cara que tem esse drive, mas ele gosta de ficar dentro de uma empresa. Então ele acaba trazendo esse drive de inovação, de empreendimento, de nascer novas coisas dentro dessa empresa. E aí tem esse termo que é o organizações exponenciais, que basicamente você tem a tua empresa, que ela já dá os rendimentos dela, que está tudo certo, que banca toda a logística, e aí normalmente a gente tem sempre um setor separado de produto e desenvolvimento, que aí fica, sei lá, né? Tradicionalmente é os caras no laboratório tentando inventar coisas. Mas agora se você traz a liberdade de produto e desenvolvimento para um funcionário que está dentro dessa empresa,
ele passa a se sentir empoderado. E aí é interessante que, sei lá, de repente o cara tá ali, teve uma sacada e você fala, beleza, você tem uma liberdade aí para gastar de tanto. E aí com isso, o cara vira um empreendedor dentro da empresa que em muitos motivos, se você pesquisar muitos exemplos, você vai ver que esse empreendedor que estava ali, intraempreendedor que estava ali fomentando uma ideia e a empresa falou, vai lá, pode ir lá, usa sua hora vaga, toma, 1 horinha menos de trabalho para você fazer isso. Normalmente tem um gráfico da 3M que eles mostram que, tipo, no primeiro ano não representa nada, é tipo uma sujeirinha perto de tudo. Mas depois de 10 anos, a ideia que aquele cara teve lá atrás, hoje é o carro-chefe da empresa. E aí quando você pega, por exemplo, empresas como a 3M e a Philips, por exemplo, sei lá, começou fazendo rádio, televisão, e hoje é uma empresa de software as a service. Eles vendem serviço de software na nuvem para hospitais. Então os caras falam, cara, imagina se a gente tivesse parado na televisão, no DVD, na lâmpada, sabe? E da mesma maneira a 3M, que era empresa de mineração e depois virou de várias outras coisas. E aí é interessante que a gente começa a sempre ter ambições muito grandes. Essa é uma parada muito de Brasil, né? Tipo, não, que eu vou ser gigante, que eu vou ser rico e que minha marca tem que ser assim. E todo mundo começa uma marca sempre pelo logotipo, porque já quer mostrar pra todo mundo, mesmo que a marca não existe, porque vai que todo mundo gosta do logotipo e a marca deu certo. Vocês trampam com o design, sabem o que é isso, né? A pessoa não tem nem produto, todo mundo de moda assim também, já tenho o logotipo da minha marca de camisetas, já tenho isso, o cartão de visita já tá pronto, o website, tá, mas e o produto? Não, o produto depois. Então, assim, o primeiro passo é a gente criar demandas, a gente identificar o que eu tenho vontade de fazer, quem são essas pessoas para comprar. Quando eu comecei a minha marca, eu achei bem difícil, assim, eu sempre pensei, cara, eu não vou fazer um produto para eu vestir, vou fazer um produto para os outros, porque se eu vestir vai ficar muito cômodo para mim. E, tá, hoje chegou no momento que eu visto, mas até chegar nesse momento, eu ia muito no estilo MVP, que é o Minimum Viable Product. Fazia lá 7 camisetinhas, botava nas lojas, aí eu traqueava as vendas delas, via qual o motivo que vendeu, por que essa peça não vendeu, por que essa peça vendeu mais, o que faltou, qual era o maior desejo dela. E aí eu comecei a entender essas demandas, essas coisas sutis, que se eu fosse só ficar desenvolvendo roupa para ser bonito ou roupa para vender, eu não ia chegar a ter um produto de verdade que pudesse ser respeitado. Se for para o Japão, se for para Alemanha, qualquer lugar, você fala, putz, legal, respeito você como um designer, sabe? Acho que essa é a maior recompensa quando você trampa com design, é você ver que você está num mundo globalizado, que você tem acesso a todas as informações, e aí quando a sua informação chega do outro lado, a pessoa, tipo, cara, da hora trampar contigo, sabe? Essa é a maior missão. E aí, eu acho que pra gente conseguir chegar nesse ponto, a gente tem que fomentar o local. A gente tem que pegar sei lá, os familiares, os 3 amigos que a gente tem, 10 pessoas que seja, e ficar trocando ideia com elas, a gente vai descobrir vários gaps que tem. Pode ser o teu cliente, pode ser o que for. Você vai identificar uns gaps, aí você começa a prototipar, usar as horas vagas para fazer aquilo. E aí aquilo é real, porque são as deficiências dessas pessoas que estão próximas de ti. Você suprindo elas, com certeza você vai suprir as deficiências do mundo inteiro. Então, cara, com certeza a gente tem muito mais problemas do que pessoas no mundo. Então, se cada um de nós, a gente conseguir resolver um probleminha, cara, a gente ainda não vai resolver todos, mas já vai resolver a maioria, sabe? E aqui pra galera mais da área de desenvolvimento de moda, eu sugeri para eles pesquisarem esses 3 softwares. Por exemplo, o Maya é um software de desenvolvimento de imagem 3D, mas que não usa a lógica do CAD, que é aquela coisa plana e tal. E aí quando eu conheci a galera da Zaha Hadid, eles me falaram que já fazia 10 anos que eles não usavam o AutoCAD para construir os prédios. Eles utilizavam o Maya. Então eles criavam as formas, e aí as formas eles botavam um bonequinho numa proporção visual e era tudo por proporção visual. Imagina você construir um prédio somente por proporção visual, saca? É muito irado. O Grasshopper é um software já um pouco mais voltado para números, porque você cria uma forma e através de matemática você consegue reproduzir essa forma milhões de vezes. Isso é incrível, assim, quando, sei lá, você precisa, por exemplo, esse vasinho que está ali, que tem uns shapes e tal, provavelmente ele foi feito em Grasshopper com
com 3 contas matemáticas muito simples, sabe? Divisão e subdivisão, e ele já forma isso. A gente consegue trazer para o design, sei lá, do maquinário teu, para o design de uma roupa, trazendo, sei lá, formas tridimensionais, para o design de mobiliário, para qualquer coisa. Mas a maioria da galera ainda continua usando para identidade visual, ainda tá longe assim de explorar o conteúdo máximo dele. E o Marvelous, que naquela campanha que eu fiz pro Bernardinho, da Olímpicos, eu renderizei o Bernardinho em 3D, claro que não ficou perfeito, né? Tipo, pô, aqui o cara é designer de roupa, né? Mas não de pessoa, mas eu consegui desenhar modelagem no 3D, não usei software de AutoCAD ou de modelagem 3D, coloquei o tecido, então ele já deu o render do tecido do caimento, e aí quando você dá o play, ele costura a peça no corpo. Então em tempo real você já consegue ver que parte a costura está pegando. Por exemplo, esse blazer tá meio apertado em mim, então ele está pegando aqui embaixo, saca? E aí no software você já consegue ver isso antes de nem cortar o tecido. Já viu, já pegou. Já tem ali, ó, já tem um sinalzinho ali, eu vou mexer nisso de novo e tal. Então eu fico imaginando, sei lá, daqui a alguns anos eu conseguindo trabalhar, fazer a modelagem da roupa assim, já joga o print. Quando você põe uma estampa, não é que a estampa fica aquela coisa dura do Photoshop que você tem que entortar e tal. Não, você põe a estampa e já dá o caimento do tecido. Você fala, caraca, mano, eu não fiz nada assim. É tipo, é muito adiantalado. No começo eu descobri ele em 2015 e eu fiquei tipo super assustado porque era muito botão. Mas quando chegou o trampo, em 2017, eu falei, cara, preciso fazer. Então eu peguei 3 dias aqui, 2 tutoriais, 3 tutoriais, aprendi a fazer e vi que não é difícil. Aí aqui é meio que a galera assim do rolê startups, é todos os softwares que usa de uma vez. E eu ainda fico meio maluco de como a gente consegue, será, centralizar todos eles em um, sabe? Então, por exemplo, o Trello tem lá aquela coisinha que você vai arrastando. Eu costumo usar ele para funil de vendas, que é um jeito bem simples para mim. Então, o cara, quer comprar uma peça minha, coloco lá. Aí eu passei o preço pro cara, passo de estágio. O cara não gostou de preço, jogo pro outro estágio. Mas o cara não gostou de preço e odiou a peça, tá em outro nível. O cara não gostou do preço, mas ele curtiu. Então ele vai ficar aqui nesse bloco do funil de vendas, onde eu consigo, num futuro mais próximo, atender ele, talvez com outro preço, com outro produto. E aí eu consigo ter lá as pessoas que compraram, e aí vai parametrizando esse tipo de pessoa. Já o Zendesk, por exemplo, na Trendit sou só eu de designer, mas mesmo assim eu uso o Zendesk, porque ali eu tenho 3 blocos, que é as mensagens pendentes, as mensagens que entraram e eu ainda não respondi, e as mensagens resolvidas. E ali, então, assim, pra mim é fácil. Cara, agora eu vou falar de Trendit. Entro lá no inbox deles, já tem lá todas as mensagens que eu ainda não respondi que está recebida. Aí depois eu vou lá em pendentes, as pessoas estão me esperando responder. Então eu já consigo me controlar muito mais fácil do que fosse na minha caixa do Gmail, com toda essa bagunça. E aí tem esse inbox, que também é do Zendesk e é gratuito, a gente usa para o Biosoftness, que é assim, eu recebo um e-mail, mas toda a minha equipe também recebe. Então, por exemplo, eles conseguem ver as vendas que chegam, ou uma reclamação que chega, alguma coisa, todo mundo está recebendo. E aí eu consigo dar o assignar lá, não sei nem a tradução disso, mas tipo, beleza, essa pessoa vai responder e eu posso fazer comentário. Então a gente pode bater um bate-papo antes, então o e-mail do cara ali, a gente faz um chat em cima e na hora que eu for escrever o e-mail eu tenho ali a contextualização de qual vai ser a resposta. Esse é gratuito, esse é pago, gratuito, gratuito. O inbox do Gmail é legal porque acabou otimizando o meu dia a dia. Sei lá, quero procurar um documento dentro de um loop de e-mails, lá tem 36 mensagens, tem vários anexos. O inbox do Gmail tá tudo numa aba só, eu consigo enxergar todos, passar, já achar o arquivo bem mais rápido. O Symbio é um software que eu acabei no começo, assim, ajudando os caras, no começo de 2015, fui ajudando eles, dando conselho e tal. Aí botei dinheiro pela Trend, porque eu percebi que na moda tem um gap bem grande, que é as multimarcas não têm estrutura de administração. Normalmente são mulheres que têm o seu marido e o seu marido trabalha e ela fala, não quero ficar em casa, então pega esse dinheiro aqui e monta a tua loja. A maioria das boutiques no Brasil são assim. E essas boutiques, elas simplesmente começam a trabalhar ali, vender e tal, não sei o que, e perde totalmente o controle. E eu percebi que a forma como a gente vem trabalhando é muito amador, né? A gente tá, tipo, botando
a nossa vida, da nossa família, tudo em cima de uma boutique que não faz ideia dos dados do BI, qual peça que vendeu hoje, eu não consigo saber, só consigo saber um mês depois qual vendeu, porque ela tem que puxar o relatório do Lynx ou do Millennium, desses softwares legados, né? E aí o Symbio a gente investiu, hoje eles me deram um equity aí de 1%, que eu já acho incrível, né? Depois de 3 anos estar ajudando eles. Eles ganharam um prêmio recentemente no Brasil Varejo, que eles criaram um modelo que você consegue enviar a roupa para casa da pessoa e você não tem aquele risco, né, da pessoa não devolver a roupa, porque o cartão da pessoa fica pré-autorizado, que é uma coisa que, cara, todo mundo vem apanhando isso, porque a venda, as pessoas não querem mais sair de casa, elas querem receber as peças que ela conhece da marca, mas na casa dela, que ela vai poder colocar a calça que ela gosta, sapato, poder fazer várias experimentações e ninguém vai ficar esperando. Enfim, tem vários outros diferenciais. O Evernote é interessante que eu larguei totalmente o sketchbook, aí, o Moleskine e tal, porque eu tinha vários. Aí um ficava na mochila, outro ficava em casa, aí eu ia viajar, esquecia. Aí quando eu começava a compilar uma ideia, o que acontecia? Aí eu precisava consultar uma anotação minha para fazer ela evoluir. Só que eu estava no caderno, eu estava em casa e eu estava aqui em Jaraguá. E aí, o que eu faço? Então eu percebi que o Evernote ficava uma... Apesar de eu não conseguir pegar e desenhar e rabiscar, todas as minhas anotações estavam lá. Então daqui 2, 3 anos, se eu lembrar de uma palavrinha, eu coloco lá, ele já acha. Já consigo me envolver de novo com esse universo. O Keep é o modelo Lite dele, que é da Google, que eu sugiro vocês até de abandonar o Notes do iPhone, porque Keep resolveu tudo. O vídeo é bem massa quando você quer fazer tipo um live stream com uma galera e sua internet está instável. Então, eu conheci com os caras da NASA, você consegue fazer tipo um live stream pesadão, assim, com uma galera na sala, e ele faz o quê? Ele faz um buffer. Então, você fala a parada, ele salva ali alguns segundos, e aí ele transmite. E a resposta também, mas você nem percebe isso, cara, você já começa com buffer na conversa, então você não sente esse delay, e aí quando a internet cai, você tem esse buffer ali que está respirando e realocando os dados para a conexão não falhar. Então, para palestra, live stream, assim, que não pode dar chabu. O Zoom eu uso para fazer gravação de meeting. Puta, quero gravar esse meeting contigo, porque pode um dia ser útil. Às vezes acaba o meeting e fala, puta, não foi útil a gravação, joga fora, mas ele fica lá tudo salvo. Então, às vezes é legal fazer um call com gravação e ele é bem prático. O Medium eu percebi que, assim, eu sou um estilista, mas eu também preciso ser um vetor da transformação. Então, eu preciso usar o conhecimento que eu tenho não para simplesmente traduzir numa roupa e as pessoas olharem, é bonita, não é bonita. Quero consumir, não quero. Tá pequeno, tá largo. Cara, todo o conteúdo que eu estudei, ele precisa ir mais longe. Então, eu percebi que o meu compromisso, ele precisa ser escrever no Medium as coisas que passam na minha cabeça, apesar de ser uma coisa super difícil a gente conseguir parar, escrever bonitinho, ficar bem diagramado, as pessoas conseguirem entender o que a gente quer escrever. E aí você faz um post e aí, sei lá, 10 pessoas leem. Cara, pra mim isso é incrível, 10 pessoas lerem. Sério, porque pensa só, a gente fica preso nessas métricas de vaidade e o que acontece é que a maioria das pessoas que dão esses likes, que estão seguindo, elas não estão realmente engajando ali com aquele conteúdo. Mas pensa só, a gente tem aquela lei das 3 graus, os graus de separação, né? Antigamente a gente estava a 6 pessoas de distância de qualquer pessoa do mundo. Com o advento da internet, essas coisas, a gente caiu para 2,5, 3. Então, na minha lógica é o seguinte, se você conseguir impactar e transformar de verdade 3 pessoas ao seu redor, é bem provável que você transforme o mundo. Basta só essas pessoas fazerem de novo isso, sabe? É muito rápido o que acontece. Então, eu percebi que cada um de nós, a gente é o vetor da transformação. Para as empresas, o workplace é bem massa, porque, sei lá, quando eu vou fazer um projeto com uma galera, e aí todo mundo, a gente precisa centralizar todas as informações, precisa ter seus dashboards, e aí qual software usar para organizar isso, né? Aí que eu percebi que a galera mais antiga, com a cabeça, né, tipo assim, que não está muito atualizada, a única plataforma que eles conseguem realmente se engajar é o Facebook, que eles conseguem usar e entender como funciona, né? Não aquela muito antiga que tem ainda 5 perfis, porque sempre fica criando uma conta nova, né? Mas a galera um pouquinho mais pra frente já sabe a dinâmica do Facebook. Então, o Workplace é o Facebook para trabalho. Então, você não tem o Ads,
que te tira o foco, você não tem o post do amigo, você só tem a sua equipe de trabalho na mesma dinâmica do Facebook. Então, em alguns momentos, acaba sendo divertido. Só que uma coisa que todo mundo usa o Facebook errado é que, aí, por exemplo, a gente tem um grupo lá, aí eu posto um post que eu achei legal. Aí desceu lá embaixo, aí outra pessoa viu aquela matéria em outro site, posta de novo. Ele perdeu um pouco da lógica do fórum, que são os threads. Então, por exemplo, a gente tem um thread que significa tendências de moda. Tudo que todo mundo for pondo, ele vai adicionando nos comentários. Entende? Então, a gente vai ter um grupo com, sei lá, negociações de preço. Vai ter lá. E aí vai ter todas as informações ali nos comentários. Então, quando você for buscar, seu feed não vai estar, tipo, super comprido. Vai ter poucos blocos disso. E o Google Sheets para ficar mais fácil aí, né, a dinâmica. Aqui a gente tinha um intervalinho no evento e aí eu trazia pra galera perguntar para vocês aí como vocês acham que foi feito isso, ou como vocês acham que é isso, se vocês quiserem tentar chutar aí. Agora imagina só, tipo, a menina desenhou isso no lápis. Como que ela cortou no laser? O que ela teve que fazer para cortar no laser? Teoricamente teria que vetorizar, mas... Tem que vetorizar. E o que acontece quando você vetoriza essa linha e põe no laser? Ele corta tudo. Vai cortar tudo, né? Então assim, tipo, uma brincadeira que acho que daqui pra frente eu vou fazer aqui na apresentação com vocês é essa coisa do trompe l'oeil. Que eu sempre falo que eu descobri que eu era cego há menos de um ano atrás. Eu tenho 2 graus de astigmatismo, então assim, tipo, não consigo ler o computador daqui o que está escrito. E aí o que acontecia? Minha vida era tipo formas. Então eu via roupas em formas, tudo em formas. E aí eu olhava para as coisas e elas não eram exatamente o que elas eram. E aí eu falei, nossa, que da hora. Ah, não é isso. Mas eu guardava aquela ideia. Porque eu percebi o quê? Essas formas que eu imaginei, que eu visualizei superficialmente, que na verdade não são, as outras pessoas também conscientemente enxergam. E aí eu brinco de, sei lá, um trompe l'oeil reverso, porque eu tô... Aí quando eu faço, sei lá, uma roupa dessas, as pessoas, bonito, confortável, eu não tô incomodado com o seu estilo. É estranho, é diferente, mas não é asqueroso, sabe? Eu me conforto, tipo, eu te respeito, sabe? E aí é exatamente isso, é essa brincadeira de você conseguir ver uma forma que todo mundo enxerga, que é tão comum no olho das pessoas, mas do seu jeito. Então, tipo, eu acho que o trabalho dessa menina foi isso, sabe? Ela enxergou, só que, cara, o trabalho dela é vetorizar isso aqui, ó. Só essas bolinhas ela vetoriza. Então, imagina o tempo que ela deve ter ficado fazendo a arte, sabe? Isso aqui custa, tipo, sei lá, mais de 1.000 euros, assim, esse trampo dela. Mas depois, no fim, é só cortar laser e destacar, mas até chegar nisso é uma baita missão, né? Sei lá, por exemplo, essa imagem aqui, o que vocês acham que essa roupa faz? Esses chips aqui instalados nessa roupa. Um tracking de alguma coisa relacionada à saúde ou E aí, o que mais vocês sugerem? Parece ser, né? Eu também não sei, eu vi essa imagem na internet e achei interessante, mas pensa só, tipo, ela viu luzes. Eu vou fazer uma roupa com luzes, porque eu visualizei isso. Aí fala, não, vou fazer uma roupa com track. Track do quê? O que vocês sugerem? Vamos traquear o que aí? O que a gente pode traquear? Sei lá, eu, por exemplo, tenho problema de coluna. Será que eu posso traquear quando minha coluna tá meio envergadinha? Então, a gente imaginou, entendeu? Só que a gente, quando a gente vai para o âmbito dos negócios, a gente não imagina como é feito, como é, o que é. E aí todo o lado da imaginação é simplesmente jogado fora. Só que também eu não faço nem ideia o que seja. Me fez lembrar daquelas joias, eu não vou lembrar agora o nome, mas teve uma fase de umas joias que eram implantadas na pele, Ah, sei. tinha nas costas, Aham. na coluna, assim, ela era meio que piercing, meio que joia. Eles enfiavam piercing dentro da pele, né? Microdermal, que eles chamam, né? Dermal? Como é que é? Microdermal. Microdermal, que é o piercingzinho pequeno, né? Bota por dentro da pele. Boa. Aí tinha em forma de animais, com... Eu não consigo enxergar isso. Mas entende, tipo, se ela consegue enxergar isso e tá dentro do âmbito dela de mercado, por que não ela não vai e faz essa parada, sabe? Aqui, por exemplo, eu usei essa imagem para pensar num pingente pequenininho, delicado, que ele tinha alguns momentos que ele dava uma borrifada do perfume no teu corpo.
sabe? Tipo, pequenininho, aí vai lá, você aperta um botão, você usa um app, ele fica um... Pirei. Se fosse a minha área de trabalho, eu faria, mas não é. Então, a ideia tá ali na caixinha, tá compartilhada com o mundo, entende? Seria uma ideia de aromatizante de ambientes, só que nesse caso... Pro teu corpo. Pessoal, É, pessoal. E aí, se pelo menos a pessoa, sei lá, não ia ficar com extra perfume, ela nem ia sair de casa, puta, nossa, aquela pessoa tá com cheiro do elevador, sabe? Não tem problema, que ela tá ali, tipo, tá controlado a quantidade de perfume que é projetado ali no corpo. E essa aqui? Parece que não é nada, né? Tipo, é só uma coisa, uma ameba, né? Estampas e... sei lá, mas... Não falando tanto do conceito da aparência, né? Da usabilidade visual disso, é um projeto bem bonito, que eu mostro depois pra vocês, a gente faz um cortezinho, que o que acontece é o seguinte... Essas coisinhas aqui e tal, eles têm vibração e luz também. E aí eles conectaram com a API de uma empresa de corais na Austrália, do Instituto de Corais na Austrália. Então, quando os corais estão com uma saúde baixa por causa da poluição, essa roupa se conecta. Então, é como se você estivesse sentindo o sofrimento de um coral, saca? Você sente a dor dele. Isso como uma parada de marketing é muito foda, sabe? Você botar isso para uma marca fazer, não precisa produzir esse produto. Ele pode depois só fazer uma estampa, uma coisa mais simples, mas trazer essa sensibilidade que você está se conectando com o mundo, com as outras pessoas, é muito forte. E esse daqui? Alguém chuta? O que é? Não sei. Pode dar um chute do que Pode dar o chute, é. Não sei. Não sabe? Só pra entender. Então, tipo, eles fizeram um lenço, né? Não sei se é uma blusa, o que é, mas eles colocaram uma placa solar aqui. Esse chipzinho é uma placa receptor solar. E aí, eles colocaram fibra ótica, cara. Eu achei uma ideia muito simples. Tipo, a fibra ótica, ela transporta a luz solar e carrega uma bateria. Entende? Não tem o melhor design do mundo, mas é um protótipo, é uma sacada, uma esperança. E aí eu olho isso e falo, cara, eu não consigo fazer melhor. Talvez o design, eu posso ter um design mais conectado comigo, com o meu público, mas eu não consigo fazer melhor. Será que eu converso com eles e trago essa ideia para eles pra gente fazer junto? Ou simplesmente eu tento fazer igual ou pior? Porque provavelmente eu vou fazer pior, né? Porque os caras já testaram, já conseguiram chegar no resultado. Então, é sempre isso, a gente imaginar, se a gente não consegue ir mais longe, cara, se conecta. Essa daqui é bem massa, então eles colocaram sensores por toda a luva, tem sensor de flexão nos dedos, e aí a pessoa faz música, então ela conectou tipo, todos os instrumentos daqueles, tinha aqueles botãozinhos lá que você aperta para fazer música, agora eles passaram todas as informações para a mão. Então a pessoa dança e vai usando a mão para fazer o som. Esse daqui, alguém imagina o que faz? Esse é fácil, vai. Carrega o celular, exatamente. Mas ele carrega só por estar dentro do bolso, sabe? Não precisa de nenhum cabo. E é um puta case de branding. Não é uma coisa que tangibilizou, mas dá um puta marketing para a marca do celular. É uma collab de marketing mesmo. Provavelmente é igual aqueles que têm de aproximação, né? Near Field Contact. Mas aí tem que carregar a calça, né? Carregar a calça. Ah, então já começa a entrar outras questões aí, né? Provavelmente... Ela gera energia pelo contato. Estática dele. Fica Olha aí. esfregando as calças aí, ó. Não, ia ser incrível, né? Você vai movimentando a calça. Vai. Surgiu um produto. Provavelmente isso aqui devia ser uma coisa bem tosca. Já tem um power bank aqui, porque daí fez a campanha, fez a foto. Nossa, que incrível. Mas entende, tipo, aqui a gente conseguiu vislumbrar oportunidades. Aqui cada um trouxe um pouco do conhecimento que tem e poderia dar uma evolução no produto. Isso eu acho muito massa, que é exatamente o que falta na moda. A galera, cara, não evolui assim, tipo, você vai dentro de qualquer confecção, estamparia, tinturaria, o que for. Você consegue fazer igual? O setor de desenvolvimento, na verdade, devia chamar setor de cópia.
Isso. Isso é um pudim, né? Pudinzinho. Isso daí é bactéria. E os caras estão começando a fazer roupa agora com isso. Porque os caras falam, meu, tipo, o têxtil é uma parada, tipo assim, tão bem feita. Lá naquela época eles tramavam o tecido numa estrutura para ele não se deteriorar nunca. E hoje a gente continua fazendo tecidos para não se deteriorarem nunca. Só que a gente está jogando eles fora muito rápido. Então por que será que não usar uma parada orgânica, faz uma roupa que tem uma durabilidade já pré-determinada? Mais simples, né? E aqui, por exemplo, é um mercado que, assim, tem essa proposta, mas só existe isso. Imagina você pega um time, beleza, vamos brincar disso, vamos ficar fazendo coisa. Daqui 10 anos, a gente consegue chegar num resultado. Daqui 10 anos vai ter mais tecnologias para estabilizar isso, para essa bactéria não se dissolver na água. Aí você vai conseguir usar por 1 mês, vai virar 6 meses, vai virar 1 ano. E aí a gente não precisa tanto evoluir o design, né, tipo o shape da parada, a cor. A gente evolui mais na parte interna mesmo do produto, no coração dele. É isso que vem faltando muito.